neopentecostais, a igreja do Chapelão, do Valdomiro, a Universal. Às vezes eu assisto. Para que eu assisto? Para me conhecer. Como eu vou falar deles sem eu saber as besteiras que eles fazem, né? Então eu tenho que conhecer. Assim faz aqui nós que nesta noite. Vamos falar sobre os Mormons, a instituição religiosa chamada Mormons, que também atende como nome de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Também esse é o nome oficial dela. Nós lemos o texto bíblico nesta noite de Gálatas, capítulo 1, verso 6 até o verso 8. Mas eu quero repetir novamente só o verso 8, que nos diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, que não deem crédito, que não acreditem. E os irmãos podem observar que desde que nós estamos falando, todas essas seitas, elas não se basearam na Bíblia, se basearam em uma revelação, se basearam em uma nova verdade. Como, por exemplo, o Espiritismo, revelação do Espírito Allan Kardec, é tal que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, revelação dos Espíritos. O catolicismo romano não usa a Bíblia como seu livro de regra de fé, mas sim os escritos do pai da igreja. Eu até morreu o bichinho agora, coitado, de Covid. O arcebispo de Pernambuco, o Dom Henrique, eu vi uma matéria dele que ele dizia o seguinte, que a igreja, a tradição da igreja estava acima da Bíblia, porque a Bíblia nasceu da tradição da igreja. Olha, quer dizer que a igreja, seu Isaías, a tradição religiosa da igreja católica está acima da Bíblia. Eu vi num vídeo ele falando isso. O bichinho até partiu esse ano do Covid, levou ele. Eu vou te levar logo, rapaz. Aí depois ele disse mais outra coisa. Eu sei que vocês viram outro vídeo dele dizendo o seguinte, que incentivando os cabos a beber. Os cabos já gostam de beber. Ainda mais um arcebispo dizendo isso, que o vinho é a alegria, é o símbolo do Espírito Santo. Quando o cabo embebeda, fica bebo, é a alegria do Espírito Santo. Olha. Rapaz, mas que coisa. Está entendendo? Que coisa, Marco, um negócio desse. Então, né? E aí vemos o islamismo, que foi a última que nós falamos. Eles vêm dizer que a última revelação da verdade trazida à humanidade era o Alcorão, que foi dada pelo anjo Gabriel ao seu profeta Mohammed, que é o senhor Maomé, né? Então vemos que todas essas religiões, todas essas seitas, elas trazem uma nova revelação. Agora, com o mormonismo não é diferente, é do mesmo jeito. É uma revelação do anjo Gabriel, dada ao senhor Smith, né? Essa revelação que ele trouxe e para esse cidadão, trazendo uma nova verdade. E é interessante dizer para os irmãos que o islamismo, ele nasce com base numa revolta no cristianismo. Como Maomé, em Medina e Meca, vendo a igreja católica, que a igreja já tinha dominado, já tinha se apoderado do evangelho, vendo as práticas do catolicismo, vendo as imagens da igreja, então aquilo causou uma tristeza em Maomé, que foi buscar força em Deus, foi buscar revelação de Deus. Aí vem Deus, traz para Maomé a revelação do Alcorão. Do mesmo jeito aconteceu com o senhor Smith. É tão tal que ele é oriundo da igreja presbiteriana. Seus pais eram membros da igreja presbiteriana e ele também era membro da igreja presbiteriana. Mas zangado ou triste, digamos assim, com a prática da igreja, não aceitando a forma como a igreja está lidando, ele vai para os desertos, vai orar a Deus e pedir a Deus uma nova revelação. Aí Deus traz para o senhor Smith essa nova revelação, que é o livro dos Mormons e mais outras literaturas que eles usam também, traz a revelação dizendo que todas as outras igrejas estavam ou estão corrompidas, e que, portanto, ele agora tem a função de trazer uma mensagem sadia, uma mensagem pura, uma mensagem livre de qualquer, como posso dizer, de qualquer interrupção, de qualquer impureza, né? De qualquer impureza, uma mensagem pura, limpa, de qualquer impureza. Para isto, o anjo Gabriel, né, traz a ele
essas revelações. Então, vamos trazer aqui, nosso objetivo nessa noite é conhecer a origem do mormonismo, apresentar os livros dos mormons, os seus livros sagrados, e também refutar as suas heresias. O mormonismo é uma das seitas mais anticristãs, pois sua doutrina é repleta de orientação e revelação angelicais. Os mormons, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, como também são conhecidos, é uma das seitas que mais cresce no mundo, com dados de crescimento assustador, especialmente no Brasil. Todo esse crescimento é atribuído ao trabalho intenso dos missionários, denominado Elder. Eles chamam os missionários de Elder, né? E, portanto, é de suma importância conhecer a sua história e seus princípios. Olha aqui, segundo o IBGE, o último censo que ele fez foi em 2010, segundo eles, existem no Brasil hoje, havia no Brasil, isto é, em 2010, havia no Brasil 1.619.717 seguidores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou também Igreja Sem Fronteira, também é esse um nome dado a eles, né? Eles têm mais de 11 milhões de membros em todo o Brasil e é representada por mais de 60 mil missionários em 162 países. Publicaram mais de 10 milhões de exemplares do livro de Mormons e outro testemunho de Jesus Cristo em 93 idiomas. Os primeiros missionários americanos chegaram ao Brasil há pouco mais de 70 anos e o trabalho de proselitismo começou em Santa Catarina, numa colônia agrícola alemã. Então você vê que eles se organizam, não é, de forma bem rápido, tá certo? Vamos ver a origem do mormonismo, como ele surgiu. Como eu disse para os irmãos, ele surgiu dada a essa decepção do Sr. Smith com a igreja, né? O mormonismo teve seu início com a morte do americano Joseph Smith Jr., nascido em 23 de dezembro de 1805, uma seita que começou com 6 membros em 1930, um mês depois tinha 40 adeptos, e após 6 anos, em 1836, contava com 16 mil membros. Há dados estatísticos indicando que no mundo todo, atualmente, são mais de 13 bilhões de mormons. Então, esse dado aqui já é de hoje. Aí eu pergunto aos irmãos, por que essas seitas crescem assustadoramente, irmãos? Hein? Já paramos para pensar? Por que elas crescem? Por que elas têm tantos adeptos? E eu, analisando lá em casa, hoje à tarde, pensando, estudando sobre isso, e eu descobri que existe hoje esses milhões, essas seitas conseguem milhões de adeptos, escutem isso aqui, pode ser que eu esteja errado, essa é a minha concepção, graças ao fracasso dos representantes do cristianismo. Vou repetir para os irmãos entenderem. Por que essa seita? Porque essas seitas, elas granjeiam mais pessoas de outras denominações religiosas. Por que elas granjeiam por que elas são fascinantes para as pessoas? Por que elas são atraentes para as pessoas? Vou repetir. Graças ao fracasso dos representantes do cristianismo. A Bíblia não diz que nós somos embaixadores de Cristo? É ou não é, senhor Isaías? Não é assim? A Bíblia diz que nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então, o que acontece? Essa nossa representação, infelizmente, está causando muito desânimo, muitas decepções, muitas pessoas aborrecidas, que não vê a igreja mais como sendo uma igreja santa, uma igreja que represente a Cristo. E aí ele vai buscar refúgio nessas seitas, graças dada ao nosso comportamento como representante de Cristo. Se nós, como igreja, ainda continuássemos como igreja primitiva, como uma igreja viva, eficaz, uma igreja realmente vivendo os princípios genuínos do Evangelho, com certeza essas seitas, irmãos e irmãs, não teriam espaço no coração dessas pessoas. Irmão, vou fazer a igreja que está lá fora, a igreja que está magoada lá fora, a igreja que está decepcionada lá fora, é muito maior do que a igreja que está aqui dentro.
muito maior do que a igreja que estará aqui dentro. Porque é por isso que eu sempre digo isso, irmão, é por isso que é importante. Salmo vai dizer o seguinte, o salmista vai dizer o seguinte: de tudo que tu deve guardar, sobretudo guarda o teu coração. Sabe? Guarda o teu coração. E aí o salmista vai dizer mais: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E se assim nós procedermos, irmãos, com certeza a história da igreja cristiana, a história da igreja será totalmente diferente. Será totalmente uma. É por isso que eu me guardo e digo: Senhor, guarda a minha alma, guarda o meu coração. Me faça com que eu olhe sempre para ti, porque se eu for olhar para o homem, eu vou me decepcionar. Se eu for olhar para o homem, eu vou cair. Se eu for olhar para o homem, vai entrar mágoa no meu coração. Se eu for olhar para o homem, vai entrar rancor. Se eu for olhar para o homem, vai entrar tudo de quanto é ruim. Então me deixa sempre olhar para ti. Me faz sempre olhar para ti, porque tu és perfeito. Em ti não há decepção. Em ti jamais eu me decepcionarei. Se for contar o número de pessoas que estão na igreja: irmão, por que você é da igreja? Porque o irmão olhou para mim com a cara ruim. Irmão, por que tu deixou a igreja? Porque a irmã sentou perto de mim e não falou comigo. Porque a irmã, tem tanto A, que falta é o B. Ou melhor dizendo, falta é o C, que é Cristo. Falta é o C, que é Cristo. Porque se nós tivéssemos centrado em Cristo, pode acontecer o que acontecer, irmão. Não estou nem aí. Aí quando aquela amiga, estou nem aí, ó. Quem me salva é Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário por mim foi Cristo. Não foi a irmã mocinha, não. Não é a irmã mocinha que tem a mão furada, não. Não é a irmã mocinha que botou uma coroa de espinho na cabeça dela, não. Ela pode me olhar com a cara ruim. Ela pode dizer o que quiser comigo. Estou nem aí. Eu sei que eu amo ela e vou para o céu. Se eu não amar, não irei para o céu. E tem muita gente assim hoje na igreja e fora da igreja, até mesmo dentro da igreja, com esse ressentimento. E aí essas pessoas ressentidas, irmão, são presas fáceis para esta seita. E aí vou falar de umas seitas que está bem pertinho de nós, que está assim de gente dentro delas. Vou falar delas lá no neopentecostalismo. Chega lá, vai haver delas. Não dou só uma palhinha delas aqui. Que seitas são essas, irmão Ribamar? Me perdoe a expressão. Essas igrejas que nascem em ponta de rua e beira de rua. Está assim de gente lá, os magoados. Estão lá, todos cheios de mágoas. Com o coração cheio de rancor. Vai para o céu, irmão. Não vai, está perdendo teu tempo. E qual é a solução então, irmão? É perdoar, é liberar perdão, irmão. É liberar perdão, ficar aqui nessa congregação, todo mundo junto aqui. Libera perdão, te perdoa, meu irmão. Assim como Cristo me perdoou Irmão, a oração do Pai Nosso, eu ainda vou falar com ela aqui com os irmãos ainda, vamos analisar a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso é uma coisa interessante, uma condição, seu Isaías, interessante para Deus nos perdoar o nosso pecado. Quando nós oramos, diz: Senhor, assim como o Senhor perdoa os nossos pecados, também nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então essa é a condição para Jesus perdoar os nossos pecados, é perdoar quem nos tem ofendido. E pode preparar, irmão, que para perdoar não é só 7 vezes, não. O foi que ele disse para os fariseus, que eles tinham o costume de perdoar apenas 7 vezes durante o dia. Foi que ele disse: olha, você deve perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é? E é isso que nós temos hoje de viver e de praticar. A prática está longe, o discurso, a prática está longe do discurso, ou o discurso está longe da prática. Mas quando nós vivemos como igreja verdadeira, como igreja santa, nós vamos ser imã para atrair as pessoas. Rapaz, eu quero ser crente como a irmã Mocinha, a irmã Mocinha é uma serva de Deus, eu quero ser crente como Isaías, eu quero ser crente como Rickson, eu quero ser crente como o irmão Francisco. É assim desse jeito. Agora, do contrário, ele vai olhar e vai dizer assim: crente que nem o irmão falou e tal, o inferno está cheio, está assim desde lá. Então, queridos, a chave para nós, uma das chaves para nós, eliminarmos essas seitas e não abrir brecha para elas, é guardar o nosso coração, é guardar a nossa alma e se firmar, sobretudo, na palavra de Deus.
Se firmar, sobretudo, no Evangelho. E o autor, os Hebreus, irmã Jaíce, irmã Toninha Silva e Toninha Rocha, ele nos orienta, é tão sábia a palavra de Deus, que ela nos orienta a olhar para onde? A Bíblia diz, não olhei para a esquerda e nem para a direita, mas olhai para quem? Olhai para o alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que temos que fazer, olhar para Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então é por isso que essas seitas crescem alarmante e assustadoramente. Porque elas trazem essas mensagens, não é? E as pessoas estão com o coração ferido, coração magoado. Ah, não vou para a igreja mais não, agora vou para essa outra igreja aqui, que ela é melhor. Vou agora ser você agora é um mormon. Vou agora ser um muçulmano. Vou agora ser um espírita. Não sabendo ele que o mormon também lá tem gente. E se tem gente, irmã Toninha, dá problema. Aonde tem gente, dá problema, Isaías. Aonde tem gente, dá problema, pode ter certeza. Lá no islamismo dá problema. Lá no espiritismo dá problema, lá no mormonismo dá problema. Por quê? Porque são gente. Então o segredo é, irmão, perdoa. Alguém certa feita comparou a igreja, sabe com o quê? Com a arca de Noé. Fiquei, arca de Noé, a igreja? Por quê? Por quê? Que semelhança tem a igreja com a arca de Noé? Aí ele foi explicar. Ele foi dizer, olha, irmão, a arca de Noé estava cheia de todo quanto é animal. A Bíblia diz que todo animal foi um casal, não é? Não foi isso? Não é isso que a Bíblia diz? De cada animal um casal. Agora você imagine Noé passou 40 dias e 40 noites convivendo com aqueles animais, convivendo com aquela fedentina, convivendo ali. Eu lhe pergunto, Noé tinha outra alternativa para ele? Tinha não, né, irmã Veridiane? Se ele saísse, ele morria, que não tinha terra, era só água. Então ele teve que ficar. A arca foi a solução, foi o escape para ele. Assim é a igreja, irmão. Está cheia de gente diferente, está cheia de coisa ruim, está cheia de tudo quanto não presta. Na igreja, irmão, na igreja. Tá. O pastor Boaventura diz, eu não vi ele dizendo, irmão, eu vejo a pessoas repetindo o que ele disse. Mas ele disse que a igreja está cheia de tudo quanto é ruim. Estava cheia de pedófilos, cheia de tudo quanto é ruim. Está tudo cheio. E aí agora eu vou sair, pai. Não, se eu sair eu morro. Eu tenho que ficar aqui. É na igreja que eu tenho que ficar. Se eu ir para o mundo eu morro. Se eu ir para o mundo eu vou para o inferno. Se eu ir para o mundo eu perdo a minha salvação. Porque eu tenho que ficar aqui na igreja. Aí a Bíblia vai dizer isso. A Bíblia vai falar disso, dizendo que tem o joio e do trigo. Tem o joio aqui dentro, irmão. Está cheio de joio. O joio faz o quê? Eu nunca vi o joio, mas diz que o joio é parecidíssimo com o trigo. Incapaz somente alguém experiente, expert, é que pode diferenciar o que é o trigo e o que é o joio. Então, todos dentro da igreja. E quem vai tirar aí o erro de muitos pastores, erro de muitos dirigentes, é querer tirar o joio dentro da igreja. Não, senhor. O joio tem que ficar dentro da igreja. Quem vai tirar é Deus. É Deus é quem tira o joio, não é dirigente, não é pastor, não é líder. Não, não é não, senhor Raimundo, é Deus. E olha, quando Deus quer tirar, Ele tira. Ele tira. Porque na igreja, infelizmente, tem problema, irmão, que o dirigente resolve. Na igreja tem problema que o dirigente não resolve, mas às vezes o pastor resolve. E tem problema que o dirigente não resolve. Tem problema que o pastor não resolve. Só Deus resolve. E aí eu vou fazer o trabalho de Deus? Não vou. Deixa aí. Deixa aí, que Deus é que resolve. Deus é quem, né? É quem é o dono da obra. Ele que é o dono da obra. Louvado seja Deus. Então continuemos aqui sobre esta seita, né? Então é por isso, eu analisando e vendo a conjectura, é por isso que está atraente, porque tem muitas pessoas magoadas, né, irmão? Eu vou até abrir aqui um parente para dizer, não vão se desviar. Não vão se desviar quando eu trouxer a análise do neopentecostalismo. Eu vou finalizar essa série apologética, vamos terminar com as heresias neopentecostais.
Aí vão dizer, não vão se desviar depois, não vão se desviar não, mas vou trazer base, trazer Bíblia para os meus irmãos verem que é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Está entendendo, irmão mocinha? Logo, o irmão fica logo em espírito de oração, para quando viver, e dizer, ei irmão, o que é isso? Que rapaz, vamos lá. Conta-se que o senhor Smith, atormentado pela situação religiosa, olha só, viu o que ele falando? Religiosa em que encontrava as igrejas em 1820, orando em um bosque, olha para onde ele foi, orar em um bosque, recebeu de Deus a resposta através de uma visão. Segundo Smith, Deus apareceu a ele, e nessa visão, chamado pelos mormons de a primeira visão, Smith pergunta a Deus quais as igrejas verdadeiras e em qual ele deveria congregar. Olha que coisa! Então, ouviu uma a língua não vai chamar não. Ouviu uma resposta interessante de Deus, que diziam segundo para ele. Deus, segundo Smith, Deus responde a ele que todas as igrejas de sua época estavam desviadas. Viu, mocinha? E em uma segunda visão, em 1823, ele recebeu a visita de um anjo chamado Moroni, que lhe revelou a existência de um livro escrito em placas de ouro. Eita! Então, esse anjo Moroni, que alguns dizem que é também o anjo Gabriel, ele revelou para Smith, para ter trago o livro. Eu tenho lá em casa o livro dos Mormons. Eu tenho um exemplar do livro dos Mormons lá em casa. Na próxima quinta-feira eu trago mostrar para os irmãos. Então revelou para ele esse livro. Nesse livro ele deu todas as orientações, porque a Bíblia também já não vai. Essa altura do campeonato, a Bíblia já era. Não tem mais nenhuma, estava corrompida. Então o que vale agora é a nova revelação. Assim como semelhança do islamismo, a nova revelação agora é o livro dos Mormons. É ela quem passa a reger agora. E quando nós sabemos, nós lemos agora há pouco que a Bíblia diz, se vier um outro evangelho que já tenha anunciado, que seja o quê? Anátema, que seja maldito. Em 1829, Smith olha, e não só aí, mas esse povo, irmão, ele se acha o último pacote da bolacha. Não só contente com a revelação do anjo Moroni, Agora o senhor Isaías, teve que passar para ele a unção de todos os profetas também para o senhor Smith. Vamos ver aqui, de quem que ele recebeu a unção de quem? Olha, Smith recebeu, diz ter recebido de João Batista, através da divisão, o sacerdócio, né, de Arão, e pouco depois recebido também por visão dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Não só bastante, ele também recebeu, sabe quem? O sacerdócio de Melquisedeque. E em 6 de abril de 1830, segundo ele, com as autoridades de Arão e Melquisedeque,